Oi, gente, aqui é a Isadora Henriques. Estou aqui junto de Isabela Bono para começar mais um especial de um ano do Entre Nós. Oi, gente, estou muito animada com esse programa, que a gente está aqui com também programa de rádio, e esse programa vai ser muito especial. Eu e a Isadora, a gente já veio até caracterizado com camiseta de time para entrevistar eles. Bom, como a Isa falou, nosso programa hoje é muito especial. A gente está aqui com a galera do Arquibancada, que é programa da Rádio Mackenzie também. Nossos convidados são Pedro Hubner e o Gabriel Rodrigues, mais conhecido como Caixa, que coordenaram o programa no ano de 2021 para contar um pouco das suas experiências. E também estão aqui os novos coordenadores, Lucas Monteiro, mais conhecido como Botuca, e o Henrique Torres, que coordenarão o programa no ano de 2022. Bom, gente, muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente. Vou deixar aqui um espaço para vocês se apresentarem. Muito bom. Bom, não sei se é bom dia para você, boa tarde, boa noite, talvez, mas que seja um dia especial, como é um dia especial para mim e para todos aqui da Arquibancada. Estou muito feliz aí, é gratificante ver que o Arquibancada está tomando outros rumos, outros caminhos, mas caminhos grandes e importantes, e é o que está valendo. Já peço desculpas que eu não vim com camisa de time, mas está valendo. Eu acho que o importante vai ser a conversa, a resenha, tudo nosso. E prazer, eu sou o Caixa, para quem ainda não me conhece, e para quem já me conhece, já sabe, né? Bom, agora eu sou o Henrique Torres, também sou o novo aí, como vocês disseram, o novo coordenador aí junto com o Botuca. Não estou com camisa de time também, mas a minha camisa está escrito Fute Show, moleque, então me respeita. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que isso estará indo para o ar, mas eu já deixo aqui todas as minhas saudações para todos que estão vendo o Entre Nós e quero agradecer muito por estar aqui com vocês do Entre Nós, e é uma oportunidade muito legal de estar aqui falando com vocês. E é isso, vamos embora que a gente tem muita coisa para falar aí. Eu sou o Lucas Monteiro, o Botuca, sejam muito bem-vindos a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o novo coordenador da Arquibancada MAC, ao lado do Henrique Torres, que acabou de se apresentar, e queria agradecer às meninas pela oportunidade, estou muito feliz em estar aqui, é sempre um prazer gravar com vocês. Fala pessoal, muito obrigado primeiro pelas meninas de terem convidado a gente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Hubner, ex-coordenador, como a Isadora muito bem disse, do Arquibancada. Também participo do Diretório Acadêmico de Comunicação e Letras, do Mackenzie, da CAM. Eu também não vim com camiseta de time, mas estou com uma camiseta de Nova York, então lembrando do nosso queridíssimo time de basquete, New York Knicks. Mas muito feliz de estar aqui, muito obrigado. Vamos aí, vamos conversar, vamos bater um papo para falar muito sobre Arquibancada, programas de rádio e tudo mais. Bom, gente, para começar, conta para a galera como que surgiu o programa de vocês. E eu esqueci de falar como é uma entrevista muito importante, né? Tem que passar até um perfuminho para ficar cheiroso, para passar uma elegância a mais pro programa. Mas, brincadeiras à parte, acho que essa parte da brincadeira é um dos motivos de ter surgido o programa também. Não só a brincadeira, claro, mas o esporte, ele é uma coisa que se leva felicidade, traz alegria para o povo. E o jornalismo esportivo é um dos principais aí do Brasil, né? Como a Rádio do Mackenzie surgiu pelo ano de 2015, então o pessoal já das antigas que estava lá fazendo jornalismo no Mackenzie, tiveram aí a brilhante ideia de surgirem com a Arquibancada, o Arquibancada que já passou aí por inúmeras mudanças, e para quem não sabe, né, cada semestre tem uma nova seletiva, eita, calma, estou muito nervoso, uma nova leva de pessoas sempre entram, novos integrantes, vai se renovando, tudo mais. Então, acho que surgiu da necessidade de poder falar de esportes, também o espaço que o Mackenzie abriu, né, na rádio, é muito importante, que é o que já trouxe para todo mundo. Acho que a maioria do pessoal que está passando pelo Arquibancada quer trabalhar com jornalismo esportivo, e ter o Arquibancada no Mackenzie, acho que foi fundamental para a carreira de muitas pessoas que eu sei que já passaram pela Arquibancada e estão trabalhando com isso. Tem muita gente que está lá e está trabalhando, tem muita gente que vai entrar e vai trabalhar com isso. Então, acho que é mais de uma, não só necessidade, uma vontade aí do pessoal todo de falar sobre esporte. E qual que era o intuito do projeto? Já falaram um pouquinho, mas...
Bom, eu acho que para falar sobre isso, assim, basicamente foi o que o Cássio falou dessa questão. Primeiro, eu acho que de ter alguma área para falar de esporte, a gente vê principalmente nessa parte do jornalismo como é necessário, tipo assim, muitas pessoas entram na faculdade querendo falar sobre esportes, querendo ir para o parte de jornalismo esportivo, e também o Arquibancada ele entrou muito para esse lado, onde era uma mesa redonda, então tinha muito dessa questão de ser algo muito descontraído, é algo que continua sendo muito utilizado como algo muito mais, como um bate-papo, mas trazendo sempre para essa parte descontraída, também é muito importante como um portfólio, obviamente, para a gente ter, para poder mostrar, para a parte de jornalismo, é uma área que, se a gente for dizer assim, em questão de portfólio, comparando com as outras partes de comunicação, principalmente puxando para a parte mais relacionada com publicidade, é muito mais complicado a gente fazer um portfólio. Então, você ter um programa de rádio como um portfólio, mostrar o que você já fez, mostrar as produções, hoje em dia, com o crescimento também das partes de redes sociais, de poder, às vezes, produzir uma arte ou algo assim, mostrar esses diferenciais, é algo muito grande. Então, acho que foi nesses 3 pontos. Primeiro, ter um espaço para o aluno poder falar sobre esporte, uma parte de portfólio e também uma parte de você conhecer novas pessoas, propriamente até de dentro da faculdade, que por ser de semestres diferentes, você acabava não conhecendo. Quantas áreas que o Arquibancada é dividido? Bom, basicamente, o Arquibancada tem a coordenação, e daí a coordenação é dividida em duas, a coordenação geral e a coordenação de marketing e redes sociais. Tem também os comentaristas e apresentadores de todos os programas, então todos os dias, de segunda a sexta-feira, geralmente às 6h30, a gente faz uma live, então a gente tem apresentadores e comentaristas, e a última parte é marketing e redes sociais, e daí dentro de marketing, a gente, além do coordenador ou dos coordenadores, a gente também tem editores de áudio e vídeo e também criadores de imagem, né? Criadores de arte e conteúdo que ficam responsáveis por postar todas as artes no Instagram, no Twitter do Arquibancada. E como que vocês fazem para entregar todas essas áreas? Tipo, quanto tempo vocês fazem reunião e tal? Bom, então, nessa parte, óbvio que até o sorriso do Botuca e do Caixa entregam muito que eu era uma pessoa na época que a gente estava na coordenação que eu amava fazer uma reunião. Não podia dar um momento que eu queria fazer uma, mas normalmente a gente tentava fazer uma reunião por mês para alinhar as coisas, para ter uma conversa, para até entender como é que as pessoas mesmo de dentro do programa estavam. E tinha também, de vez em quando, uma reunião entre eu e o Caixa, que era uma reunião mais da coordenação, também para a gente alinhar algumas coisas dessa parte mais de coordenação, de às vezes conversar, entender por feedbacks que a gente recebia, do tipo, alguém não está tão bem por tais motivos, então a gente conversando, mas a gente também utiliza muito a parte de tentar evitar as reuniões ter no máximo uma, só que a gente utiliza muito também os grupos do WhatsApp para conversar, para às vezes trazer alguma informação mais importante, a gente manda por lá. No caso, óbvio, se tem uma informação que é extremamente importante, a gente precisa trazer, a gente tenta já trazer para uma reunião de urgência, vamos dizer assim. Mas normalmente a gente usa os grupos de WhatsApp e eu acho que muito pela questão também da forma que é o Arquibancada, as pessoas começam a ter muito uma independência própria lá dentro. Então, a gente tenta evitar ao máximo dessa parte de ter de reunião toda hora. Óbvio, todo mundo sabe das responsabilidades, a gente explica desde a primeira reunião quais são as responsabilidades de cada uma, a gente tenta evitar ao máximo fazer diversas reuniões, que a gente sabe que mesmo no EAD é algo que acaba pesando muito, né? Fica aquela coisa muito maçante você ter toda hora uma reunião, imagina toda semana uma reunião, algo do tipo. Então a gente tenta evitar ao máximo, mas trazer algumas para ter esse alinhamento total. Vocês têm gente de jornalismo e publicidade, né? Mas quantos alunos tem no total agora, atualmente? Então, a gente tinha um total de mais de 30 alunos, né, dentro do grupo do Arquibancada, só que agora, como muitos estão indo para o final do semestre, muitos estão entrando em TCC também, agora arranjando seus empregos, alguns tiveram que sair. Então, a gente teve uma queda bem grande esse semestre. A gente está atualmente com 13 pessoas, contando comigo e com o Botuca. Então, por isso que justamente a gente faz a seletiva todo semestre, para a gente conseguir sempre ter o retorno dos que saíram. O Caixa e o Rubner foram exemplos, eles saíram. O Caixa agora está em fase de TCC, pré-TCC, o Rubner também já está começando a encaminhar a vida profissional, então fica difícil conciliar tudo isso. Então a seletiva é muito para isso, para repor quem saiu. E a gente sempre faz com o intuito de
ganhar pessoas, mas pessoas também que tenham a qualidade dos que saíram, porque todo mundo que está dentro da arquibancada são pessoas totalmente qualificadas e não mais que isso, né? Pessoas que, tipo assim, a gente se identifica. Muitos que saíram a gente fala que ia deixar muita saudade, porque são pessoas... A gente faz amizades ali dentro, como eu sempre falo, a gente ali dentro é uma família. Mas a gente atualmente tem 13 pessoas, porque a gente perdeu muitas pessoas por conta dessa leva aí que levou. Quantas pessoas tem de PP e jornal aí dentro, vocês sabem? Então, para a área de comentarista e apresentador, a gente deixa fechado para alunos somente de jornalismo. Agora, criação de arte e conteúdo, a gente deixa aberto para publicidade e propaganda também. Então, no semestre passado, eram 4 pessoas, e daí 3 delas saíram. Ou seja, para o próximo semestre, a gente tem uma única pessoa de publicidade e propaganda. Então precisa de mais gente de PP, né? E já vou emendar na próxima pergunta, que é como é o dia a dia de vocês aí dentro? Tipo, o nosso dia a dia ele é muito diversificado, assim, não tem um dia a dia monótono. A gente, como agora a gente estava mais remoto por conta da pandemia, o nosso dia a dia era basicamente o WhatsApp, o grupo. A gente tem o grupo do Arquibancada, que é um grupo mais sério, onde a gente manda as escalas, onde a gente manda os projetos, as reuniões, links. Mas a gente tem um outro grupo também, que a gente muda o nome toda hora, porque cada hora é um assunto diferente. E é um grupo onde a gente mais, tipo, debate, briga também, discute muito, porque o pessoal é muito controverso, cada um tem uma opinião, então fica uma discussão bem boa. É tipo assim, você vai dormir e quando você acorda tem mais de 1000 mensagens, porque, tipo, o pessoal discute bastante. Então, basicamente, esse é nosso dia a dia. É um dia a dia, tem a parte séria, óbvio, de um programa da faculdade, mas a gente também tem as nossas brincadeiras no outro grupo que movem o nosso dia a dia e fazem a gente dar risada o dia inteiro. Exatamente, eu acho que até complementando essa parte que o Henrique disse, talvez o que tenha mais rotina de todos sejam os coordenadores mesmo, porque pelo menos todo fim de semana, no domingo, a gente tem que estar mandando a escala, no máximo entre domingo e segunda-feira a gente manda as escalas, então colocando como cada um vai participar, e tem a parte de produção também, então além das 4 pessoas que sempre estão participando, que são um apresentador e 3 comentaristas, tem uma pessoa que sempre está fazendo a parte de produção, e a pessoa que faz o backstage de todas as lives, então trocando o plano de fundo, colocando banner e tudo mais. Vocês já tiveram vários momentos com a arquibancada, mas teve algum que marcou vocês de um jeito muito positivo? Alguma entrevista, algum momento que vocês querem compartilhar com o pessoal? Bom, teve vários para mim, né? Tiveram vários. O da minha saída, por exemplo, brincadeira. Acho que assim, bom, eu acho que vai ser meio monótono essa resposta, todo mundo vai falar, mas os podcasts são um dos melhores que tem, que a gente conseguiu até hoje. Que para quem ainda não assistiu, ou assistiu não, né? Ouviu nosso podcast, entre no Spotify, já vou fazer o ad aqui. Entrem no nosso Spotify, no Arquibancada Mac, ouçam lá todos os podcasts. Para mim, o mais marcante de todos, com certeza, foi com o Reginaldo Leme, porque é um cara que eu sou fã de muitos anos já. E quando o Zamba, o cara mais traíra do Arquibancada que já passou aí, me convidou, me chamou falando que ele tinha conseguido contato com ele, que a gente ia gravar com ele. Eu fiquei muito travado, primeiro de nervosismo, mas depois fiquei muito emocionado. Até depois da entrevista em off, eu conversei com o Regi, a gente meio que se emocionou um pouco a mais do que devia. Transpiramos pelo olho até em algum momento, mas foi algo muito marcante para mim. E acho que tirando um pouco dos podcasts também, muito interessante foi a parte que a gente transmitiu alguns jogos, porque eu não fazia ideia de como era narrar um jogo e eu meti as caras aí para ser o narrador de alguns jogos e foi algo muito gratificante para mim, viu? Porque era uma coisa que eu nunca sonhei em participar, em fazer e foi muito legal mesmo. Não sei se tenho tanta qualidade assim, mas aí a gente vai estudar mais para frente. Caso dê certo, vamos para cima. Mas foi algo muito gratificante. E, claro, o estúdio do Mackenzie, que é sempre algo gratificante estar lá para gravar qualquer coisinha, seja um programa, seja uma chamada, seja só uma passagem de áudio. Tá lá é muito bacana e é muito legal. E é isso. Eu vou ficar enrolando aqui a resposta. Mas É igual acho que, para parte- mim, essas 3 foram muito positivas.
marcaram Uma parte do estúdio antes da pandemia, né? o meu, pelo menos, eu já tava 2 anos, né, no Mackenzie, ó, no Arquibancada. A gente fazia gravação de estúdio só, não tinha a parte do YouTube. O YouTube veio como uma necessidade barra rota de fuga aí para todo mundo. E era muito bacana fazer diariamente lá no estúdio, muito bacana mesmo. Tinham 2 horários no dia, então era muito hard news, era coisa do momento. Acho que o dia a dia era um pouco diferente até do que o Henrique e o Pedro falaram um pouco na outra pergunta, porque você tinha que ter o seu horário lá para ir para o estúdio, então dava uma sexta-feira, o pessoal dava uma fuga aí do estúdio, tinha dia que tinha gente que não podia, então a gente meio que acabava conciliando isso depois, mas ir para o estúdio é totalmente diferente do que fazer no online. Não que o online não seja bom, é muito bom, mas no estúdio é totalmente diferente. E ao vivo também no estúdio, né? Era, né? Hoje em dia tem umas diferenças aí. Sem dúvida, um momento marcante para mim também dentro do Arquibancada são os podcasts. Então, a gente conseguiu no começo do ano trazer a primeira entrevistada mulher, foi uma jornalista. Então, outra entrevista que me marcou bastante também foi a entrevista do Jorge Igor. E eu estive ao lado de Pedro Rubner, Trindade Nogueira da Silva. Então, a gente vê uma pessoa que é uma referência, que é muito grande dentro do jornalismo, dentro do esporte. A gente tem a oportunidade de conversar. Obviamente que a pandemia, neste sentido, facilitou, a gente conseguiu ter acesso muito maior aos jornalistas, a personalidades do esporte, a ex-jogadores, porque gravando no estúdio a gente não teria um acesso tão fácil, a pessoa teria que se deslocar até o lugar. Então a gente gravando pela internet, pelo Skype, facilitou muito a vida e a gente conseguiu, enfim, gravar com grandes nomes do jornalismo e do esporte brasileiro. E também não posso deixar de citar aqui o Integra do Arquibancada. Depois de 2 anos, praticamente, a gente conseguiu reunir todo mundo. E aí sim, foi uma bagunça desorganizada que ocorreu naquele dia, mas muitas pessoas a gente não se conhecia, né? A gente acabou se conhecendo dentro do Integra. Então, o Caixa, por exemplo, eu não conhecia pessoalmente, a gente fazia programa há mais de 1 ano e meio juntos e a gente acabou se encontrando. Ai, ai. A gente acabou se encontrando no Integra, então foi um grande prazer conhecer todas as pessoas pessoalmente, ainda não todas, né, mas praticamente todas as pessoas que passaram durante esse 1 ano e meio de Arquibancada. Bom, eu acho que, complementando, eu acho que a gente vai ter essa sequência muito parecida de respostas, mas também acho que, falando de 2 entrevistas em especial, com o Jorge Igor, foi uma entrevista fantástica que eu e o Botuca a gente estava junto fazendo, mas além dessa eu cito a com o Gustavo Zupac, que eu acho que foi uma entrevista muito bacana que a gente fez, um cara sensacional, assim, meu, teve uma baita conversa com a gente, trouxe várias histórias dele, histórias engraçadíssimas que ele trouxe pra gente, e também eu acho que para falar foi uma ação muito bacana que a gente fez na parte 2 ações, aliás, muito bacanas que a gente fez no Instagram nesse último ano, que uma foi do mês de junho, fazendo o mês do orgulho LGBTQIA+, onde a gente trouxe diversas curiosidades, fez um mês muito mais focado no movimento LGBT, para trazer essa visibilidade. A gente sabe, principalmente no esporte, como é que é difícil isso. E também a gente trouxe um IGTV muito bacana, falando sobre o Setembro Amarelo. Então a gente também falou um pouquinho sobre atletas que já tinham pensado em cometer suicídio, mostrando muito sobre a questão onde diversas pessoas pensam que ter dinheiro e fama é tudo e não vai atrapalhar de forma nenhuma as pessoas. E aí a gente mostrando diversos atletas assim muito famosos, inclusive, tipo, por exemplo, Michael Phelps, dos recordistas de medalhas olímpicos, dizendo em um dos livros dele que ele tinha já tinha passado por esse pensamento. Então a gente conscientizando também as pessoas nessa parte. E bom, eu ainda confesso que não vivi muitas experiências, mas nesses 6 meses eu já sou completamente realizado com algumas coisas que eu vivi na arquibancada. Acho que o primeiro de tudo foi quando eu entrei, né? Que eu me inscrevi logo no final, faltando poucos dias para encerrarem o processo. E aí eu falei, vou ver qual é que é disso aí, né? E aí quando eu entrei, fiz as entrevistas com o Caixa e com o Rubner.
Eles fizeram 2 entrevistas comigo. E aí, no dia que eles foram falar que eu passei, eles me ligaram por chamada de vídeo, os dois. E aí o Caixa começou a fazer mó discurso como se eu tivesse tido ido super mal. O discurso de despedida de gente que morreu. Falei, Ih, já era, já tô fora. Ele falou, então, infelizmente, tenho que dizer que você passou. E aí eu fiquei super feliz, foi um dos momentos mais felizes assim, que eu vi dentro do arquibancada, porque eu sabia que ali dentro eu poderia realizar muitas coisas que eu não tinha feito ainda. E aí na primeira live eu fiquei super tenso, minha família inteira assistiu. E acredito que com o passar das lives você vai melhorando, você vai conseguindo fazer coisas que você não sabia e você vai desenvolvendo, como o Rubner mesmo que falou, você desenvolve portfólio na arquibancada, você perde medos, você perde receios. E acho que um dos meus melhores momentos sim foram as lives, foi o crescimento. Ainda não gravei nenhum podcast, porque eu estou há menos tempo que eles 3 aqui. Eu tenho certeza que para frente não vão faltar oportunidades, vão acontecer mais coisas, talvez novas ideias, outros quadros, não sei. Mas acho que o momento mais marcante foi quando eu entrei, assim, que foi muito marcante para mim. Principalmente a reunião de quando todo mundo entra, que você tem que cantar uma musiquinha, né? Aquele pagodinho, aquele funk para você ser aprovado, é o trote da arquibancada. Bom, agora que todo mundo Não faz tem trote, Isa. Vamos começar a fazer. O Entre Nós pode começar a fazer trote também. Não sabia dessa. Era só um comentário. entendi, a ligação de vídeo, vocês ligam para o pessoal do nada ou vocês combinam o horário? Então, o que o nosso processo da forma que a gente estava fazendo era basicamente assim, a gente tinha primeiro uma entrevista onde a gente conversava com a pessoa para entender um pouquinho como ela falava, tudo mais. Depois a gente fazia uma segunda que era um teste, como se fosse um programa mesmo. E aí depois do programa era basicamente feitos todos no mesmo horário. Por exemplo, começava mais ou menos 6 horas e ia até umas 8, porque dependendo, dividia em 4 programas de meia hora. E aí a gente já ia conversando, eu e o Caixa, durante esse tempo, a gente já ia decidindo alguns nomes, ia fazendo uma tabela, e aí logo depois que terminava, a gente se reunia, conversava, falava, ó, é esses mesmo? É esses? Então aí a gente ia, já montava essa lista e começava a mandar mensagens, só que a gente fazia dessa forma para tentar dar um susto. A gente falava, preciso conversar sério com você, ou algo do tipo, então deixava a pessoa um pouquinho tensa, e aí depois a gente chamava ela para conversar, para bater um papo, mostrando mesmo que ela tinha entrado e tudo mais. E eu vou ser o idoso aqui do grupo e vou falar uma frase muito boa. Na minha época, quando eu entrei na arquibancada, foi diferente, porque para entrar, era presencial ainda, né? Para entrar, a gente fazia uma prova primeiro, uma prova escrita, de conhecimentos gerais de todos os esportes. Uma prova bacana, viu? Dava para diferenciar bem quem sabia de esporte ou não com aquele tipo de prova. E depois eles selecionavam o pessoal para fazer teste já no estúdio. No estúdio, se eu não me engano, do 5º andar, 7º andar, não me recordo agora o andar. Enfim, acho que era esse. Eu acho que é até esse da foto de vocês aí, meninas, mas tudo bem. Aí, ó, tô lembrando ainda. E foi até engraçado isso, porque no dia tava eu, o Tom, que participou do Arquibancada também, e um amigo nosso em comum. E a gente entrou no estúdio, todo mundo nervoso. Começamos a gravar lá com o Lupato, aliás, um abraço pro Lupato. E, cara, quando a gente saiu do estúdio, a gente falou, pô, eu e o Tom conversando, falou, pô, a gente foi mal, hein? Acho que vai entrar o outro lá, o Matheus. No final das contas, quem entrou foi eu e o Tom, e o Matheus, infelizmente, não entrou. Mas foi algo bacana, porque ali já dá um primeiro choque de realidade, você entrar no estúdio já com o pessoal que já é lá de dentro, e lá fora no Twitter o Luquinhas zoando todo mundo, que aí dá um nervosismo mesmo, mas aí quebra um pouco também. Mas era um pouco diferente. Acho que isso vai voltar para o próximo ano aí, para a galera que está querendo voltar, mas vamos ver aí. Bom, agora vocês foram super fofos, falando os momentos mais legais de vocês na arquibancada e tal. Eu quero perguntar se teve algum momento, não ruim, mas tipo, se vocês tiveram algum BO e tal no arquibancada. Bom, alguns já, assim, a gente, eu acho que, apesar dos momentos bons, a gente tem alguns momentos que são um pouquinho mais chatos. Da mesma forma que tipo, o Henrique tinha falado dos grupos que a gente tem algumas vezes que algumas opiniões das pessoas acabam se acalorando um pouco mais, e acaba meio que se tornando até um pouco de desrespeito. Então, a gente já teve algumas vezes
de ter que conversar mais sério no grupo, falar, olha, pessoal, vamos também manter aqui uma educação todos, a gente, querendo ou não, é um ambiente profissional onde talvez você esteja discutindo com essa pessoa em um dia e no próximo você precise estar indo conversar com ela. Eu acho que além disso também tem a questão, obviamente, a gente tem algumas cobranças que a gente tem que ficar dando toda hora, falando sobre partes de questões de falta de engajamento e tudo mais, então essa parte da gente fortalecer mais essas coisas. Então eu acho que assim, de momentos chatos foram esses, mas eu acho que um momento que é muito bacana de falar, que foi um momento difícil, mas foi um momento que a gente conseguiu contornar muito bem, foi no dia infelizmente, né, o dia que a Marília Mendonça faleceu, que a gente estava para entrar em live e deu a notícia. Foi uma notícia que pegou muita gente, principalmente quem gosta bastante dessa parte de sertanejo. E a gente foi uma das coisas que eu mandei no grupo no dia. Eu falei, gente, não é porque isso aconteceu que a gente deve parar, vamos fazer, vamos continuar. E foi uma live onde a gente conversou bastante sobre isso, sobre essa questão de ter essa coisa da gente estar lá, não só por a gente, mas sim pelas outras pessoas que estão assistindo, de talvez a gente num momento difícil desse, principalmente durante até a pandemia mesmo, um momento tão difícil da gente poder estar dando uma alegria para as pessoas estarem podendo ter um momento, às vezes, de descontração, nesses 2 anos que foram tão difíceis, da gente poder ser essas pessoas, às vezes, que estavam mudando um pouco o dia de cada um. Teve um momento também que foi chato, que a gente quase perdeu aí as nossas contas, né? Por hackers, digamos assim. Mas Hoje em dia é engraçado, mas na época... na hora foi algo meio chocante, né? Porque a gente achou que ia perder tudo, e se perdesse tudo ia ser realmente algo muito triste, porque são anos de trabalho ali de todo mundo. O Botuca foi um dos afetados, acho que ele ia comentar disso também, mas acho que para ele até comentar disso melhor. E outra coisa que não foi algo ruim, mas foi algo diferente, foi quando veio a pandemia, né, que a gente teve que parar o estúdio e ficou meio que sem saber o que fazer no começo. Se a gente ia deixar o Arquibancada de lado, se o Mackenzie ia disponibilizar alguma coisa para a gente continuar, se eles iam deixar a gente levar o nome para frente no YouTube. Então a gente conseguiu contornar isso, mas no começo não foi algo que marcou um pouco assim, não negativamente, mas foi algo que no momento deixou meio a desejar assim, falar, pô, será que vai continuar? Será que vai dar certo? E depois a gente sabe que deu muito certo. Eu realmente ia citar o que o Caixa acabou falando sobre a invasão hacker, vamos colocar assim, do canal da Arquibancada, e ali a gente mostrou uma união muito grande, porque a gente tinha perdido vários vídeos de quadros que a gente tinha dentro da Arquibancada, e naquele momento a gente conseguiu recuperar praticamente todos os vídeos, 95% dos vídeos a gente conseguiu recuperar. O Caixa e o Rubner tiveram uma conversa, a gente conseguiu falar com o editor, com o Israel, e felizmente a gente conseguiu recuperar boa parte dos vídeos. Agora, um momento trairagem também, porque não pode deixar de falar com Pedro Rubner Trindade, meu querido amigo. Um BO que eu passei, que eu quase quis matar o Pedro Rubner, foi um dia que a gente tinha marcado uma entrevista com o Ricardo Bulgarelli. Ele é apresentador, comentarista, trabalha em diversas trabalha em diversas emissoras de basquete, comentando basquete, principalmente na ESPN e na NBA Brasil. A gente tinha marcado a entrevista, eu, o Rubner e mais um amigo nosso do Arquibancada, e o Rubner, ele simplesmente dormiu poucos minutos antes da entrevista, então a gente já tinha praticamente pronto, já estava tudo certinho, roteiro pronto, as perguntas. A gente já estava no Skype. Exatamente, a gente estava já em ligação para fazer a entrevista, o link já estava com o convidado e o Rubner conseguiu dormir antes da entrevista, então eu ligava desesperadamente para o Rubner, queria matar ele aquele dia, mas felizmente o Mococa, outro Pedro também dentro da Arquibancada, ele conseguiu substituir o Rubner e felizmente a gente conseguiu fazer a entrevista com esse grande cara. Eu acho que só para complementar, já que você trouxe essa de trairagem, essa não é um momento tão tenso, mas foi um momento, eu acho que engraçado até. A gente foi fazer uma entrevista com o jornalista Andrei Kampf.
e ele posta diversas vezes no Instagram dele uma hashtag Chamineon. E aí, nosso queridíssimo Lucas Monteiro foi fazer essa entrevista, colocou no roteiro como preparar um chamineon, perguntando, porque era sempre sobre churrasco, né? Daí ele, como preparar um chamineon, tudo mais. E depois eu editei todos esses podcasts. E eu comecei a ouvir, eu fiquei com chamineon, procurei no Google, não achava o que era chamineon. Aí eu parei para pensar um pouquinho, dividi a palavra em chaminé e on. Aí eu mandei um áudio para o nosso querido Botuca falando: ô gênio, chamineon não existe. A palavra é chaminé on, porque nunca era uma carne só. E aí foi o que a gente conseguiu entender, só que tá até hoje lá no podcast o Botuca perguntando para ele como se preparar um bom chaminé on. Ai, perdi tudo agora, rachei. Bom, aproveitando que vocês comentaram sobre entrevista, como que vocês entram em contato com os entrevistados? Bom, eu acho que muda de acordo com cada entrevistado, mas basicamente era na cara de pau mesmo. A gente manda direct no Instagram, manda mensagem no WhatsApp se a gente tiver o contato, manda e-mail, e acho que é a maneira mais prática da gente conseguir entrevistado, é ser cara de pau mesmo, mandar mensagem, o que o Rubner sempre costuma dizer, né? O não a gente já tem, então a gente vai em busca da humilhação. É brincadeira, a gente vai em busca do sim, a gente vai buscar entrevistado, por mais difícil que seja. Tem emissoras que não conseguem liberar, né? Não podem liberar por causa dos contratos que eles têm com os jornalistas, mas muitas das vezes a gente consegue a entrevista e isso é muito gratificante. A famosa Plim Plim, né? Que é a única que barra é ela, de resto ninguém barra, mas enfim. E também tem a questão de o convidado às vezes nem responder, né, Botuca? Se a gente falar que o não a gente tem, mas não é sempre também, porque às vezes nem o não eles dizem, então a gente fica nessa. Mas é como o Botuca falou, chama no Instagram, se tiver algum conhecido, tenta o contato ali do WhatsApp, às vezes, mas é basicamente isso. Monta um textinho lá no Instagram e fica mandando, enchendo o saco da pessoa até ela ver. A hora que ela vê, aí ela responde. Teve gente que já mandou até pro Messi. E falando que ele era jornalista ainda, por sinal. Quebrou nessa parte. Em português. Em português, inclusive. Eu ia perguntar como vocês têm ideia de entrevista, mas já vi que vocês mandam mensagem tentando, né? Não, mas ó, eu acho que assim, basicamente, a pessoa tem que estar envolvida no mundo do esporte, né? Acho que pro arquibancada seria não, né? É o mais ideal, como a gente fala de esporte, a pessoa que está envolvida no mundo do esporte. Por exemplo, se eu não me engano, ano passado, a gente fez uma entrevista com o humorista Porpetone. Tipo assim, humor com futebol não tem muito a ver, mas ele imita jogadores, imita técnico, então a gente conseguiu conciliar um pouco disso nessa parte. A gente estava em contato também com o ator, que agora eu esqueci o nome dele, que ele fez o personagem do Fraga no Tropa de Elite, só que a gente não conseguiu depois, por conta de horário, essas coisas, fazer essa entrevista e tudo mais, que aí já seria um ponto muito fora da curva para falar de futebol com o cara. Mas geralmente, se a pessoa gosta um pouco de futebol, aí a gente fala do time, vai falando da vida. Teve uma hora que a arquibancada virou aí programa de fofoca. Choquei, fofocalizando, estavam perdendo para nós, mas tudo bem. Mas de resto, acho que é basicamente a pessoa envolvida no mundo do esporte em geral. Esse aí que o Cássio puxou, inclusive, o Léo Dias já deu uma entrevista pra gente. A gente já teve o Léo Dias dando uma entrevista pra gente que está no nosso YouTube. E uma entrevista que ele até traz, a gente conseguiu trazer um pouco do assunto relacionado com esporte e fofoca, que a gente na época estava em bastante destaque, a polêmica que rolava com o Dudu do Palmeiras. Então a gente conseguiu trazer algumas coisas do que o Léo Dias sabia sobre isso. Então a gente conseguiu trazer. Nesse ano também a gente trouxe muitos atletas, né? Então, assim, a gente estava sempre focado muito na parte de jornalismo, a gente conseguiu trazer muito atleta. Então, atleta paralímpico, atleta olímpico, teve, inclusive, o Caio Bonfim, que foi para as Olimpíadas de Tóquio, a Ana Carolina Soares, que foi para as Paralimpíadas e ganhou medalha de ouro nas Paralimpíadas. Então, a gente conseguiu trazer bastante gente. Mas, óbvio, eu acho que sempre o foco acaba sendo muito mais
para essa área de jornalismo, para ter esse bate-papo, porque é uma troca de experiência no final, entre a gente que está aqui começando como estudante e o pessoal que já se formou ou já é narrador, comentarista e tudo mais, então é muito mais essa troca de experiência. Eu ia perguntar outra coisa, mas calma. Vocês entrevistaram o Léo Dias? Léo Dias foi entrevistado pela Arquibancada. Sério? Quando? Top. Agora, a data 2020. foi no fim de 2020. O dia eu Não não tem lembro. contato, não? Passa pra gente, não? Eu ia perguntar isso. Não, tem tudo a ver com a gente adora fofoca. Eu ia ficar falando lá com ele, assim, 5 horas. Ótimo. Não que ele também não vá falar 5 horas também, né? Mas Ele fala até 10. Me chame nesse dia que eu participo. Que em fofoca é uma parte que eu me interesso muito também. Programa de rádio, tudo Maria Fifi. aliás, ó, ele comentou na entrevista que ele procura homens para trabalhar com ele, viu? Porque não é só mulher que faz fofoca, não, viu? A rapaziada aí Homens são fica- tudo pior que a gente. e segue todas as páginas aí de fofoca e ninguém fala nada. Eu não sigo, mas tem gente que faz isso e ama. E fofoca sempre é bom, né? Vamos falar a verdade. Não, eu ia perguntar pra vocês, já teve alguma hora que vocês ficaram, tipo, sem entrevistados? Vocês falaram, meu, não tem mais, tipo, ninguém pra entrevistar. O que a gente faz agora? Chama de novo. Não, tira. Acho que nunca repetiu. Já repetiu entrevistado já, mas em live, essas coisas. Mas no Spotify, no podcast, acho que nunca chegou a isso. E sei lá, mas eu acho que nunca chegou, tipo, não tem ninguém que a gente não tem entrevistado. Porque não é que a gente não tenha, é que não consegue mais. É que, como o Botuca falou, tem gente que não pode por conta de emissora e tudo mais, então aí a gente já tem que cortar essa questão. Tem gente que não pode por conta de horário, os horários às vezes não batem, então a gente não pode cortar. Mas ficar sem entrevistado às vezes é meio comum até. O problema é que não é nem porque querer, a gente quer todo mundo aí para entrevistar. Se puder vir todos os jogadores de futebol, toda a comissão técnica aí, a gente tá querendo, mas o problema é a assessoria dos caras liberarem, né? O que a gente utilizou muito esse ano para tentar evitar essa falta de constância de podcast, a gente teve alguns meses que a gente gravou assim 4, 5 podcasts. Em vez de a gente soltar um por semana, a gente soltava um a cada 15 dias. Que fora que era um tempo muito maior para ter a parte de edição e tudo mais, auxiliava muito nessa questão. Então, e também era para ter esse espaço. Só que esse fim de ano, por exemplo, a gente não conseguiu repor. Era muito essa questão de horário. A gente mandava para várias pessoas. Teve alguns jornalistas que eu mandei e falaram, olha, eu tenho muito interesse de participar, mas agora esse fim de ano, por causa de final de campeonato, eles tinham que viajar, como voltou as viagens na parte de futebol, então tinha jornalista viajando para Libertadores, ou que não era nem no Brasil, mas estava morando fora porque era correspondente, então tem Champions League, então era muito difícil, e ainda mais os correspondentes tem a questão de fuso horário. Então, assim, a gente foi tentando, mas esse fim de ano acabou sendo muito complicado. O que auxiliou também bastante a gente foi a parceria que a gente fez com o Dacan, onde a gente conseguiu bastante entrevista com atletas, que a gente teve uma série de entrevistas que a gente fez, e a gente foi também, foram todas feitas na Twitch, só que a gente salvava essas entrevistas e também colocava no nosso Spotify. Bom, vocês falaram vários nomes, várias entrevistas legais, mas teve alguma favorita, assim, de vocês? Tipo, que vocês nunca vão esquecer, a melhor que vocês têm até hoje? Bom, eu acredito que o Cacho já tinha citado o Reginaldo Leme como a entrevista favorita dele, e eu e o Rubens, eu acho que também a gente tem as duas principais, as duas favoritas. Primeiro foi o Jorge Igor, foi a nossa segunda entrevista, então no ano de 2020 que a gente tinha entrado, a gente não tinha feito nenhuma entrevista. Em 2021 a gente começou com uma leva muito grande de podcasts, então a gente conseguiu o contato do Jorge Igor, que é um grande narrador da TNT Esportes. A gente teve a oportunidade de conversar com ele, a gente deu uma tremidinha, dá aquele friozinho na barriga antes de entrar,
E depois que começa a entrevista, aí é mais tranquilo. E também acho que um entrevistado que surpreendeu positivamente, que eu e o Rubner, a gente também participou da entrevista, foi o Gustavo Zupac, que era um jornalista que a gente tinha um contato, né? A gente conseguiu a entrevista com ele, mas a gente não tinha uma expectativa tão alta, a gente não sabia que ia ser tão legal quanto foi, e a gente deu muita risada. A gente tem uma parte do quadro que tem um quadro dentro do podcast que ele conta histórias, e daí ele contando histórias e a gente rachando o bico, foi muito bom, de verdade. Tava demorando. Como o Botucão falou também, para mim, claro, de emoção foi o Reginaldo, mas teve outras entrevistas que marcaram também. A primeira, pessoalmente, no estúdio lá com o Capelanes, né, o João Paulo Capelanes, que hoje está na Bandeirantes, por ser um cara muito não humilde, mas um cara muito da resenha também, que acho que todos são humildes para estar lá, falar a verdade, todos foram muito humildes. Por ser um cara muito resenha e tudo mais, foi uma entrevista muito leve. Como era a minha primeira também, dei uma travada, então travei, mas consegui voltar aí com ele brincando um pouco mais, descontraindo. E acho que com o Flávio Prado também, que é um dos dinossauros, um dos monstros do jornalismo esportivo, foi muito marcante também, porque é um cara muito grande aí no meio esportivo e tudo mais. Hoje em dia tá sendo meio esquecido, mas a história não é esquecida. Então, ele é dos caras grandes. O Regi, o Porpetão, que também já falei, e todo o resto, acho que todo mundo foi um pouco bacana, mas essas daí foram as que me marcaram mais. E além de fazer essas entrevistas, vocês fazem live diariamente, né? Como que funciona essa parte? Sim, a gente faz live diariamente. Antes da pandemia, eu confesso que não sei dizer como que era porque eu não estava presente. Mas com a pandemia, a gente tem o StreamYard, que é uma plataforma onde a gente faz as nossas lives. A gente tem o pacote premium, a gente paga para ter todos os recursos, todos os acessos. A gente faz de segunda a sexta, né? De fim de semana a gente não faz live, mas a gente faz de segunda a sexta. E a gente não tem só as lives tipo do Arquibancada geral, que é mais focado pro futebol, né? A gente também tem o Arquibancada Zone, que acontece de segunda e quinta-feira, depois da live do Arquibancada normal, que é onde a gente fala sobre NFL, NBA, que são os esportes americanos. Mas assim, as nossas lives geralmente são 6 horas da tarde e o Arquibancada Zone, como eu falei, é às 8. Então a gente sempre monta a escala certinha de quem vai estar nos dois programas para não ter aquela confusão. Às vezes a gente acaba passando um pouquinho do horário, porque fala um pouco mais, às vezes fala um pouco de menos, mas a gente faz de segunda a sexta as lives nesse mesmo horário, praticamente. Vocês acham que quando acabar a pandemia, voltar à vida normal, vocês vão continuar com as lives? Então, a ideia é a gente manter as duas coisas. Então, a gente quer aumentar o número de programas dentro do estúdio do Arquibancada, né, dentro do estúdio da Rádio Mackenzie, mas a gente também não quer deixar essa parte da internet, né, do YouTube, de fora, porque é uma rede social que a gente conseguiu ter um alcance muito grande. Hoje a gente tem mais de 1.200 inscritos, então a gente não quer abandonar o YouTube, não quer abandonar a internet, mas a gente acha muito importante também a gente continuar, né, voltar agora de forma definitiva para a Rádio Mackenzie. Não, só para completar. Antes a gente já tinha dois programas diários, né? Quando era no estúdio. Aí diminuiu para um. Aí não sei agora como a coordenação vai fazer. Aí já não é comigo mais. Foi problema de quem ficar. Mas é um problema muito positivo, porque fazer programa lá no estúdio é muito bacana. Então, se continuar com as lives lá, e como a gente já. Acho que eu vou. Enfim. Como a gente já faz gravação lá e o Mackenzie tem câmera para isso, a gente pode conciliar um com o outro, a arquibancada pode conseguir conciliar um com o outro e já dar continuidade nesse produto que acabou se tornando agora a arquibancada, porque é muito grande e se olharem com bons olhos para isso, acho que dá para conciliar muita coisa boa.
Bom, agora falando sobre o processo seletivo, né? Vocês falaram que vão abrir a seletiva para a galera que está interessada em participar. Quando que vai ser isso? Vocês aceitam pessoas só de comunicação? Como que funciona a seletiva de vocês? Exatamente, a gente abre o processo seletivo do Arquibancada dia 17 de dezembro desse ano. Então, vai ser o último dia de publicações, daí a gente entra em férias também. É difícil, mas de vez em quando a gente para também, entra em férias, daí a gente volta só no começo de janeiro. E o processo seletivo se encerra dia 15 de janeiro, num sábado, e daí o processo se inicia dia 17, um mês depois de ter se encerrado, ele se inicia, encerradas as inscrições, se inicia aí sim o processo seletivo. E para comentaristas e apresentadores, um único curso, jornalismo, agora para edição de áudio e vídeo e criação de imagem e conteúdo, é livre para alunos de jornalismo e publicidade e propaganda. E só complementando o que o Botuca acabou de falar, a gente, na minha foi assim, e creio que a gente vai continuar utilizando esse formato também. A gente envia um Google Forms nos grupos, a gente divulga, a gente posta um vídeo no nosso Instagram também com a divulgação, já foi preparado, inclusive, o Botuca que faz a apresentação dessa seletiva, mas aí a gente manda, as pessoas se inscrevem, a gente vê, a gente pega o contato por telefone, a gente cria um grupo no WhatsApp com essas pessoas e a gente agenda reuniões. Então, a gente faz entrevista individual com todos, a gente vê quem a gente gosta mais, assim, digamos, e depois a gente já joga numa live, digamos assim. A gente não faz ao vivo, mas a gente faz como se eles estivessem em uma live mesmo e tem ele que desenrolar os temas que vão ser propostos e tudo mais. E é mais uma forma de avaliação, que é a avaliação 3 pessoas ou 2 pessoas juntas que estavam nas entrevistas individuais. E aí a gente escolhe depois para depois anunciar realmente quem está dentro e quem não está. E além da seletiva, vocês têm algum outro projeto para 2022? Então, a ideia é a gente voltar com mais de um programa dentro da rádio. Então, a gente tinha um programa toda terça-feira, às 11 horas da manhã, e a ideia é a gente ter mais um programa, porque a gente usava esse de terça-feira, às 11 horas da manhã, para falar sobre um fato que não seja atual. Então, a gente pegava assuntos que não eram da atualidade. E agora a gente pensa em gravar dentro da rádio e também pode fazer live, como o Caixa mesmo tinha dito. O Mackenzie ele proporciona uma estrutura muito grande para o Arquibancada, então a gente pode usar para fazer live, para gravar outros programas. Então, se a gente pudesse dar um spoiler, é que a gente vai cada vez mais chegar na Rádio Mackenzie, ganhar o nosso espaço. Enfim, a gente pode também chegar na TV Mackenzie, quem sabe. Então, 2022 promete, ano de Copa do Mundo também. Então, tem muito projeto bom que vai chegar ainda nesse ano. Pô, acho que tem que gravar com Entre Nós quando voltar presencial, entendeu? A gente vai gravar junto. Brincadeira. Mas, gente, nós como programa de rádio, a gente sentiu bastante essa questão da pandemia, né? O Caixa até comentou um pouco de não poder gravar lá e tal. Como que foi essa adaptação para vocês? Tipo, como que vocês lidaram com isso? Pera, a adaptação da pandemia? Não, de tipo ter que gravar em casa, porque vocês não faziam live antes. Como que foi? No começo foi bem conturbado, porque ninguém tinha o preparo que tem hoje, né? Acho que hoje a maioria das pessoas tem já comprou uma câmera, um microfone, ou um fone mesmo ou até mesmo com o próprio computador, né? Depende de como a pessoa estava, para se preparar por conta do home office no total, né? Não só do Arquibancada, mas foi bem difícil porque a gente não sabia muito se ia dar certo esse projeto na internet. E as lives foram continuando, a gente foi fazendo diariamente, foi se moldando, foi tentando encaixar um pouco de como era no estúdio, e depois a gente começou a ver que dava certo e até criou uns quadros no YouTube, né, para virar um canal de... Até porque tem não, né? Existem diversos YouTubers aí que estão vivendo a vida disso, tem muita gente boa nesse meio. Na própria outra plataforma de lives também, na Twitch, tem muita gente boa.
que é o que dá para conciliar assim de live e vídeo editado e tudo mais. Eu mesmo me moldei nessa pandemia porque eu não sabia editar vídeo, comecei a estudar sobre isso na época, porque na época que o curso de jornalismo dá essa aula, a gente entrou na pandemia, então foi nesse meio tempo. Aí acabei pegando para estudar um pouco mais nisso, eu acabei editando vários vídeos aí do Arquibancada e tudo mais, e foi algo que eu gostei muito, já até consegui um estágio por conta disso e tudo mais. Então, a gente demorou para se moldar, mas quando se moldou, os números que o Botuca já até citou das nossas redes sociais mostram um pouco disso, porque tem muita gente que já chegou aí, teve lives que bateram números fantásticos. Então, acho que foi o errado que deu certo, né? Não dá para falar que deu certo tudo contra a pandemia, mas a gente conseguiu dançar muito bem com essa música que foi a pandemia. E eu, pessoalmente, não tinha pego a parte antes, não só eu, né? Mas o Rubner e o Henrique também não pegaram essa parte de estúdio de rádio, como o Caixa tinha pego, mas a gente já entrou no meio do ano e daí, a partir daquele momento, a gente já estava criando o canal do YouTube e a gente já começou a live, então, as lives, né, diárias. Então, foi um processo muito mais tranquilo de adaptação para a gente. E daí o outro fator também que influenciou bastante, que eu já tinha citado, foram os entrevistados. Então, por causa da pandemia, a gente teve um acesso muito maior a entrevistados do que a gente tinha anteriormente, que daí teria que ser dentro do estúdio da rádio. Então, era mais difícil da gente conseguir entrevistado e como de maneira remota fica mais tranquilo, a gente conseguiu ter um acesso muito maior. E agora a minha próxima pergunta é para os novos coordenadores, que é se vocês já esperavam virar coordenadores e o que vocês esperam sendo coordenadores. Bom, no limite da humildade eu já esperava, porque era algo que eu já tinha conversado com o Pedro Rubner, principalmente, desde que eu entrei no Arquibancada há 1 ano e meio atrás. Eu tinha esse sonho de ser coordenador geral, e no semestre passado fui coordenador de redes sociais, e foi um processo muito tranquilo também, né? Eu comecei como redes sociais, marketing redes sociais, e comecei escrevendo as notícias que iam para o Instagram e para o Twitter do Arquibancada. No ano seguinte, né, no semestre seguinte, eu fui apresentador e comentarista, e agora sim eu me tornei coordenador. Então foi um processo muito devagar, mas que valeu muito a pena, foi de degrau em degrau, e deu tudo certo. Agora, minha expectativa é muito grande, como eu falei, 2022, ano de Copa do Mundo, a gente voltando, né? Porque a gente, no ano passado, a gente estava num processo saindo da rádio e entrando para o YouTube. Agora a gente está fazendo meio que o caminho inverso, saindo do YouTube e voltando para a rádio. Então, vai ser um processo que a gente vai ter que passar, mas minhas expectativas são muito altas, espero que dê tudo certo. Vai dar tudo certo, né? E a gente ainda vai arrumar bastante parceria com Entre Nós, com o Radar Mac, com o Crossover, então a gente vai conseguir fazer bastante projeto bom para o ano que vem. E o Henrique, o que você achava? Você achava que você ia virar coordenador já ou você não esperava? Olha, confesso que não esperava não, porque eu entrei, eu tenho seis meses aqui dentro do Arquibancada, então fui pego de surpresa, assim, né, porque eu entrei logo na primeira live, eu lembro que a câmera eu não tô usando a câmera do meu notebook, eu tô usando a câmera do meu celular, e a minha câmera era muito ruim, tipo assim, tirava toda a luz e tal. Na minha primeira live eu passei uma vergonha, não dava nem para ver o meu rosto direito, porque por conta disso, na segunda live eu lembro que eu já tinha arrumado, o Rubner até comentou lá. Ah, o Henrique arrumou a luz e tal, porque realmente estava muito ruim. E aí fui fazendo as lives normal, fui dando continuidade no projeto. Só que o Rubner me disse, né? E o Caixa também, que eu fui uma pessoa que passou confiança. Então um dos motivos, na verdade, né? Que eles falaram que me colocaram. E confesso que eu não esperava, eu estava em casa, natural, o Rubner mandou uma mensagem para mim, falou que precisava falar comigo, a sós, tipo, ele e o Caixa numa reunião. Eu falei, tá bom, mas não esperava, assim. E aí, na hora que ele falou, claramente aceitei o convite.
Eu acho que vai ser uma coisa muito importante, não só para mim, mas para o Botuca também. A gente sabe disso, que é uma coisa que já desperta na gente para o futuro, para a vida profissional, enfim. Mas fiquei muito feliz, surpreso e já na hora já coloquei a cabeça no lugar, já pensei nas responsabilidades, nas continuidades das coisas. Foi passado tudo certinho para mim, para o Botuca e para os outros coordenadores de rede, para a gente administrar da melhor forma e dar continuidade no que eles já estavam fazendo. Mas confesso que com pouco tempo que eu estava, eu não esperava isso, com 6 meses apenas. E o que você espera sendo coordenador? Sendo coordenador, eu espero dar continuidade no projeto, como eu falei, e melhorar ainda mais. Cada vez que a gente for passando coordenação em coordenação, a gente sempre espera que a arquibancada cresça. Então, eu e o Botuca, a gente pretende e vai fazer uma gestão boa para a gente crescer a arquibancada, para a gente ter mais engajamento, para a gente ser mais feliz também no que a gente faz, porque acho que a gente faz isso, a gente não faz para ganhar nada, a gente faz porque a gente gosta, porque a gente ama. Então, a gente espera crescimento, a gente espera mudanças também, mas sempre para melhor. E eu acredito que cada vez que as coisas forem mudando, uma hora eu vou sair, uma hora o Botuca vai sair, outra hora as pessoas que estão lá vão sair, e quem a gente colocar é justamente para fazer o arquibancada crescer a cada dia. Bom, indo agora para a nossa última pergunta, o que vocês acreditam que estar dentro de entidades, projetos do Mackenzie pode acrescentar para os universitários? Bom, eu acho que eu posso começar falando doido de entidade que eu sou, tudo que tem de projeto, eu acho que eu quase estou presente, mas eu levo muito uma frase que quando eu entrei na faculdade eu ouvi, que é não encara a faculdade como apenas 3 horas, um lugar que você só vai ir para aprender as coisas de matéria e depois vai embora. As entidades elas ajudam muito você a aprender, tanto na parte de matéria, mas principalmente também em parte prática. Você consegue ter um desenvolvimento muito melhor e até desenvolver outras habilidades que você não tinha ideia que você poderia ter, como é na questão, acho que de nós 4 aqui, aliás, nós todos que estamos aqui, nós 6, podemos falar que eu acho que essa questão de você começa a coordenar um programa, você tem que entender um pouco mais da habilidade de ter uma liderança, de saber como ter que conversar com as pessoas, às vezes você quer voar no pescoço de alguém, mas você não pode por ter que ser esse exemplo, ter que tomar cuidado da forma que você vai falar. Então, eu acho que, de uma forma geral, é isso. Eu acho que é essa experiência que as entidades podem trazer para você. É uma coisa muito importante. Então, eu acho que é uma coisa que eu volto a reforçar. Nunca encarem a faculdade como apenas um lugar de 3 horas. Levem a faculdade para ter experiências aqui dentro. Entrem no Entre Nós, entrem na arquibancada, entrem no diretório, na atlética, aonde seja, mas busquem outras coisas para fazer, porque são experiências, são pessoas que você conhece. Querendo ou não, a gente está num... Óbvio, o programa não é só focado para o pessoal de comunicação, mas aqui tem publicidade e jornalismo, a gente sabe a importância dos contatos que é. Então, assim, você cria network. Então, é algo também de extrema importância. Então, acho que, de uma forma geral, a importância de você estar dentro de entidades, fora os sonhos que você pode acabar realizando. Acho que, como a gente já tinha falado de momentos bacanas, ter entrevistado o Jorge Igor, ou como o Caixa de ter entrevistado o Reginaldo Leme, são coisas que são sonhos, às vezes, que a gente achava que eram inalcançáveis, e a gente percebe como não é tão inalcançável assim. Acho que, além disso, você cria novos laços, né, dentro da faculdade, que é uma coisa bacana de se fazer. Toda experiência é bem-vinda, né, cara? De tudo que a gente faz, acho que tudo é bem-vindo, principalmente dentro da faculdade, que vão ser aí 4 anos da vida que vão ficar marcados na vida, é o que a gente está aprendendo hoje, a gente vai levar para o resto da vida, não só profissionalmente, mas a vida mesmo inteira. Estou parecendo um filósofo aqui, mas tudo bem. Da vida como um todo, acho que a gente vai levar muita coisa, vai aprender muita coisa aqui. Eu, como já fiz um outro curso, eu tenho muita bagagem, não completo, tá, gente? Calma. Já tenho uma bagagem aí de não ter aproveitado tudo que eu poderia, mas o que eu aproveitei eu tenho isso em mente. Então, tento levar ao máximo todos esses projetos, ó. Todo o projeto do Arquibancada em si, que é o que eu participei
bastante aí, dei a vida em alguns momentos deixei de lado por outros motivos, mas sempre dando o meu máximo aí. Então, acho que é algo que vai não acrescentar na. É claro que na carreira também vai acrescentar muito, vai realizar sonhos, como o Umbner disse, mas vai acrescentar na sua vida como uma pessoa, ser humaninho, como vocês são e nós também somos. Bom, gente, queria agradecer vocês de novo. E para finalizar, vou deixar aqui um espaço para vocês deixarem seus comentários finais e divulgar as redes sociais do Arquibancada, porque ainda não acompanha vocês por lá. Bom, eu gostaria de agradecer vocês duas, meninas. Muito obrigado pelo espaço. Como eu falei no começo da gravação, sempre um prazer e gravar com vocês. Ano que vem, tomara que a gente tenha bastante tempo ainda para a gente gravar junto, para a gente fazer programas juntos na Rádio do Mackenzie. Deixar as redes sociais do Arquibancada, Instagram, @arquibancadamac, Twitter, arquibancada, _M maiúsculo, e YouTube, Arquibancada Mac, todas as outras redes sociais também, Arquibancada Mac sempre. Bom, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, entre nós. Foi muito legal estar aqui. Acho que a gente bateu o recorde, inclusive, hein? Passamos do tempo de máximo do programa. Mas foi muito legal mesmo, bacana. Agradeço de verdade a oportunidade, como eu já falei. E as redes sociais são as mesmas que o Botuca falou. A gente está sempre interagindo com o pessoal. A gente recentemente fez o França, que saiu do Arquibancada, foi na loja da NBA que inauguraram aqui em São Paulo. A gente fez um conteúdo super legal. Então a gente está sempre buscando isso nas nossas redes sociais. Mas é isso. Obrigado mais uma vez a vocês, meninas, por dar essa oportunidade para a gente. E espero encontrar mais vezes, a gente gravar um programa nos estúdios da Rádio Mackenzie, ou na TV, quem sabe, não sei, o futuro é incerto. Então, obrigado de coração, até a próxima. Bom, obrigado aí a Isa ao quadrado, né? As duas Isas. A Isabela e a Isadora, muito obrigado aí pelo espaço. Eu, como já um ex-integrante da Arquibancada, agradeço aí em nome de todos que passaram pela Arquibancada, pelo espaço que vocês estão dando. Acho que a minha missão aí nesse programa foi cumprida e ainda será, que ainda a gente tá de fora, mas a gente tá aí, tá conversando sempre, claro. Espero que o Botuca e o Henrique não nos deixem de lado, né, Pedro? Não esqueçam das origens, porque a humildade de alguns foi lá e se sumiu, brincadeiras. Não, mas sério, acho que todos que já passaram aí na Arquibancada, todo mundo sempre ajudou depois, seja divulgando, seja mandando um contato de alguém para entrevista, uma participação aí no momento que precisava. Então, meninas, também se precisarem aí de alguma ajuda, alguma coisa, peçam para os coordenadores, porque essa parte para mim já foi, mas se eu puder ajudar também, de muito bom grado, a ajuda que eu vou dar a vocês, se possível também, né, que às vezes não dá para ajudar, mas a gente dá um jeitinho de ajudar todo mundo aí, porque tá todo mundo correndo pela mesma coisa, todo mundo no mesmo barco, na mesma canoa, no mesmo bote, e vai ficar sempre aí. Então, obrigado pelo espaço entre nós aí, muito obrigado. Que o futuro de vocês também seja brilhante, rapaz. Que o futuro de vocês sejam brilhantes aí também dentro dos estúdios do Mackenzie. E eu agradeço a Arquibancada por tudo que já fez por mim já nesta carreira de 2 anos aí. Então, beijão para todo mundo. Bom, para finalizar aqui, meninas, queria agradecer vocês, queria também agradecer toda a equipe do Entre Nós. A gente que esse ano, né, a gente conseguiu fazer algumas parcerias, teve o sorteio, que foi, eu acho que uma das parcerias mais bacanas que a gente conseguiu fazer. Também queria agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando, passando um pouquinho da nossa experiência, apesar de curta, mas uma experiência que espero que o pessoal que tenha ouvido goste e pense em entrar em um programa de rádio. A gente sabe o quão importante, o quão diferente o Mackenzie nessa parte de dar essa independência para o aluno poder ter essa parte de criar
o próprio programa, poder desenvolver ele. Novamente, eu acho que só essa parte para falar, agradeço ao nosso querido coordenador, professor Vanderlei Dias, que esteve esse ano com a gente, vai continuar também aí com a gente no próximo ano, e dar uma boa sorte tanto para vocês, do Entre Nós, quanto também para o Botuca, para o Henrique, que vão continuar no Arquibancada. Oi? A gente não pode esquecer também o Doni, muito obrigado ao Doni aí, que sempre ajudou a gente antes da pandemia e depois também lá no estúdio. Exatamente, então aí é sempre importante a gente estar lembrando dessas pessoas. Novamente, como o Caixa disse também, nessa parte de disponibilidade, ajuda que precisar, pode contar comigo. É óbvio, eu vou falar por nome do Arquibancada, mas eu sei que o Botuca e o Henrique concordam com isso, mas a gente também está 100% aberto para estar auxiliando vocês. E nos vemos aí pelo campus do Mackenzie, pelo diretório, enfim, mas muito obrigado a todos, um grande beijo, e é isso. Gente, Um muito grande obrigada. beijo para quem? Um grande Mas beijo tava para ao quem? vivo, gente. Meus amigos, pra minha família. Um beijo pra minha avó. Quem mais? Digamos, Quem vó. mais? Quanto que eu vou parar de gravar, hein? Bom, é isso, gente. Obrigada por terem vindo participar. O Entre Nós está sempre aí disponível para as parcerias. Aí, contem com a gente.